agora a gente vai falar um pouquinho sobre uma história muito legal que é a respeito do surgimento da vida na Terra. Bom, é interessante começar dizendo que o nosso planeta ele tem a idade de 4,6 bilhões de anos de idade, tá? Essa imagem é meramente ilustrativa, tá? No entanto, se a gente fosse usar essa imagem para expressar o real, essa imagem não seria necessariamente no início do planeta 4,6 bilhões de anos atrás, quando ele acabou de se formar, e alguns milhares de anos à frente, né? Mas a Terra era um verdadeiro inferno, como a gente vai ver agora. A atmosfera, chamada de atmosfera primitiva, ela não continha oxigênio na sua constituição, ela tinha muitos gases, metano, amônia e hidrogênio, né? Interessante mencionar que nessa época existiam intensas atividades vulcânicas e sísmicas que faziam com que o nosso planeta tivesse uma temperatura muito elevada, fazendo do planeta Terra um planeta completamente diferente do que ele é hoje, né? Então, além disso, existia grande incidência de impactos por asteroides, como você está vendo aqui em cima, né? Tem um lado bom nessa história, né? Porque o nosso planeta era muito quente, né? E os asteroides que bombardeavam a Terra, né? Muitos deles tinham em sua constituição gelo, né? Tanto que uma das teorias mais aceitas, né, na atualidade sobre a origem da água no planeta é de que grande parte da água tivesse vindo de asteroides que teriam gelo na sua constituição, né? Como o planeta é muito quente e o asteroide continha gelo, né? Quando ele caía nesse inferno que era o planeta, a temperatura fez o papel de transformar o gelo, que é o estado sólido da água, para o estado líquido, e assim dando as primeiras formas para o nosso planeta, trazendo então os primeiros oceanos mais primitivos do planeta, que se deu por volta de 3,9 a 3,6 bilhões de anos atrás, em média, tá? Essa imagem também ela é ilustrativa, todas elas são, né? Na verdade, não teria como a gente ter imagens do nosso planeta há bilhões de anos atrás. Então todas as imagens são ilustrativas, umas mais reais, outras mais fictícias, né? Essa que eu estou mostrando para vocês agora é bem fictícia, né? Existem evidências de que os oceanos primitivos nessa época eles talvez não tivessem mais do que 30 centímetros de profundidade, né? E claro que depois que isso ocorreu, o processo, né, que a gente conhece da evaporação da água, das primeiras tempestades, passaram a ocorrer depois que a água líquida passou a dominar o nosso planeta. E além disso, é interessante dizer que naquela época não tinha camada de ozônio como atualmente, né? Então, a radiação do Sol, né, a luz solar é uma radiação, né? Então, os raios, né, solares, eles passavam no nosso planeta de forma excessiva, né? E com o passar do tempo, né, já com a água em forma líquida, né, o vapor que sobe da água por conta da temperatura do planeta, por conta da temperatura dos oceanos, isso juntamente com descargas elétricas, né, que seriam os raios, né, dado essas condições físicas e químicas da Terra primordial, isso deu origem às primeiras moléculas orgânicas, né, os aminoácidos. Na verdade, isso é pelo menos a teoria mais aceita até o momento, né? Um experimento para tentar recriar as condições primitivas da Terra foram feitas, né? O experimento de Stanley Miller, né? E ali ele junto com Urey eles tentaram recriar as condições da Terra primitiva com os elementos que existiam na época, os gases que continham na atmosfera, a água e também algumas descargas elétricas. E eles perceberam que, dadas essas condições,
algumas moléculas orgânicas, alguns aminoácidos passavam a existir, o que provavelmente foi o que deu origem, né, aos primeiros organismos vivos do nosso planeta. Bom, a ciência sabe que a origem da vida se deu por volta de 3,8 bilhões de anos atrás, né? Mais ou menos na época que eu estava explicando para vocês no slide anterior, né? Então, nesse período, a ciência estima que tenha ocorrido a origem da vida. No entanto, sobre essa origem, né, como é que surgiu a vida, a ciência nada tem a dizer a respeito disso, pelo menos até o momento. Mas 300 milhões de anos depois, né, por volta de 3,5 bilhões de anos atrás, a gente sabe que alguns organismos mais simples, unicelulares, passaram a existir no fundo das águas, né? Não tem como dizer que apenas uma célula procarionte passou a existir, mas possivelmente, dadas as condições, simultaneamente várias células passaram a existir por volta de 3,5 bilhões de anos atrás. Em algum ponto do planeta, né, embaixo d'água, organismos semelhantes com esses, né, no caso é uma imagem de cianobactérias, né? Então, essas primeiras unidades vivas, né, esses primeiros organismos, eles são organismos autótrofos, né? Ou seja, eles sintetizam a luz solar para produzir a sua própria energia, né? O seu próprio alimento. Foram elas as responsáveis pela construção da atmosfera que a gente conhece hoje, né? Esse conjunto de organismos que consumia gás carbônico e liberava oxigênio é que propiciou o planeta para posteriormente novos organismos passarem a sair da água e usar o oxigênio como fonte de respiração, né? Bom, como eu disse para vocês, essas células são células procariontes que passaram a existir provavelmente de forma simultânea embaixo das águas do planeta há 3,5 bilhões de anos atrás, tá? Interessante dizer que esses organismos, eles reinaram no nosso planeta por volta de 3 bilhões de anos. Isso não significa que elas ainda não existam. Existem organismos procariontes, cianobactérias, né? Esses organismos existem até hoje, né? Mas é interessante dizer que são os organismos mais antigos do planeta,